A gente volta a Brasília. A viagem do presidente Lula à China atrasou a entrega da proposta do novo arcabouço fiscal. E, de acordo com a ministra Simone Tebet, o texto só será apresentado ao Congresso na semana que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, o governo adiou mais uma vez o envio do texto final do novo arcabouço fiscal lá ao Congresso Nacional. Agora a data marcada é a próxima segunda-feira, dia 17 de abril. Mas, para que a proposta seja mesmo encaminhada na semana que vem, ainda vai precisar passar pelo crivo do presidente Lula, que está viajando para a China. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, minimiza os atrasos. Segundo ela, o governo está finalizando os novos parâmetros do arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos e vai valer para as próximas décadas no país. Nós fizemos uma solicitação de alteração redacional. Nós estamos falando de algo que vai valer para o Brasil para os próximos 4 anos, no mínimo. Nós esperamos que seja um arcabouço que vale aí, né, pelas próximas décadas, ou pelo menos pela próxima década de 10 anos. Então nós temos que fazer com muita tranquilidade. Nós estamos falando hoje de perder, eu diria, 3 ou 4 dias para ter a segurança de fazer as coisas bem feitas. Qualquer alteração que é feita, nós fazemos um checklist aqui no Ministério do Orçamento e do Planejamento, para que as coisas possam caminhar de acordo com a vontade, obviamente, do presidente Lula, aliado àquilo que a lei exige e permite. Segundo a ministra, não deu tempo de finalizar o texto antes da viagem do presidente. Como ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisam assinar a proposta, o envio ficou mesmo para a semana que vem. Ainda segundo a ministra do Planejamento, não houve embates entre as áreas política e econômica do governo. O Ministério do Planejamento é que pediu que fossem feitos de 4 a 5 ajustes redacionais. Já a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve seguir para o Congresso na próxima sexta-feira, uma vez que legalmente o prazo final até o próximo dia 15. A ministra explicou que o governo vai apresentar na LDO números que comprovam a necessidade desse novo arcabouço fiscal. Se o teto de gastos permanecesse, segundo ela, o governo, na prática, não teria como funcionar. O texto, de acordo com a ministra Simone Tebet, virá com todas as projeções conforme estabelece a lei, estando condicionadas ou não à aprovação do novo arcabouço. No Congresso Nacional, a Comissão Mista de Orçamento está sendo instalada. A relatoria deverá ficar mesmo sob a responsabilidade do deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. 3 outras relatorias ainda vão ser definidas: diretrizes orçamentárias, PPA e da Receita. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, faz diferença o texto chegar nessa semana ou chegar na próxima? Lembrando que na próxima semana, sexta-feira, também é feriado, né? Oi, Thiago, nenhuma, né? Rigorosamente nenhuma. Qual a diferença que faz um texto chegar na sexta-feira ou chegar na terça ou quarta ao Congresso Nacional? Precisa, burocraticamente, tecnicamente, das assinaturas do ministro da Fazenda e do presidente da República, que estão fora do país. Além disso, uma comitiva imensa, como a gente viu, de 40 deputados e senadores também estão ausentes, não estão aqui. Não vai começar a tramitar no Congresso na sexta-feira. O que precisa chegar até o dia 15, dia 15 é um sábado, portanto, até sexta-feira ao Congresso, é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso é responsabilidade do Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet, por isso ela estava dando essa entrevista ontem, e isso será enviado ao Congresso dia 14 com cenários diversos. Um cenário, se fosse mantido o atual teto de gastos, e um cenário caso o arcabouço fiscal seja aprovado. Isso já está tudo muito bem costurado. O texto que efetivamente vai para o Congresso deve trazer poucas novidades em relação àquilo que já foi apresentado formalmente, publicamente, pelo ministro Fernando Haddad, numa coletiva da Fazenda, num documento enviado aos jornalistas. E o Fernando Haddad, ele está prestigiado dentro da equipe do presidente Lula, tanto que nessa comemoração, na segunda-feira dos 100 dias do governo, Lula mencionou Haddad algumas vezes durante a sua fala, sempre enaltecendo os feitos do ministro e reconhecendo que ele enfrenta fogo amigo muitas vezes, mas que é preciso ter solidariedade com o ministro da Fazenda
Fazenda não é um cargo fácil. Fernando Haddad está junto com Lula. Isso ficou claro no anúncio do arcabouço fiscal. E é isso que interessa no texto que será enviado ao Congresso. É lógico que passará por mudanças, isso também é inerente ao processo legislativo. É bom que seja assim, o texto tem que chegar, tem que ser melhorado, ou tem que ser adaptado, adequado à realidade do país. É para isso que existe o parlamento, ele não precisa chancelar, assinar embaixo de uma medida enviada pelo Executivo, ele tem toda a liberdade e a autonomia para fazer as alterações que julgar necessário. E além de julgar necessárias. E além disso, o Haddad conta com o apoio dos presidentes das duas casas legislativas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Portanto, o arcabouço fiscal politicamente está bem embalado, está bem protegido, defendido e vai tramitar no parlamento tão logo chegue o texto. Bom, Dávila, será que a tramitação vai ser rápida ou será que os parlamentares vão mudar alguns pontos do arcabouço e agora a chegada do texto só na semana que vem? Olha, como se diz no ditado popular, o diabo está nos detalhes. E os detalhes são fundamentais para que esse arcabouço fiscal ande mais rapidamente ou não no Congresso Nacional. Quais são os detalhes importantes aqui? Primeiro se haverá aumento da carga tributária. A Jovem Pan já entrevistou vários parlamentares aqui no Jornal da Manhã e mostra claramente que o clima no Congresso Nacional é para não aumentar imposto. Ou seja, cobrar impostos de setores que estão sonegando, isso tudo bem, vai fazer, não tem problema nenhum. E isso não traz os 150 bilhões. Todas as contas feitas aí, traz 15 bilhões numa área, 10 na outra, mas nada perto dos 150 bilhões que precisa de receita. Então, como é que, se não vai aumentar imposto, a segunda ferramenta que o governo tem é cortar subsídio. E aí também pega no Congresso Nacional, como nós sabemos, cada deputado representa grupos de interesses. Então, na hora que falar que vai cortar subsídios, que é uma coisa fundamental que precisa ser feita no Brasil, vai ter oposição política, porque, evidentemente, esses setores não querem renunciar a subsídios antes de uma discussão maior da reforma tributária. Então, o grande problema do arcabouço fiscal é essa questão da receita. Como arrumar 150 bilhões? Não adianta só taxar comércio eletrônico chinês, isso aí não vai trazer 150 bilhões, né? E não adianta querer discutir aumento de imposto, porque o Congresso não vai aprovar. Felizmente, aí o Congresso está defendendo o interesse de todos os brasileiros. E o Congresso, então, tem que ter uma última ferramenta, rever subsídios. E a pressão vai ser enorme para não ceder a quebra ou o corte de subsídios antes de uma reforma tributária. Então, realmente é uma questão muito complicada que esse trâmite no Congresso Nacional vai mostrar quanto o Congresso Nacional e o governo está disposto a, aí sim, cortar na carne. E outra coisa, ainda não há nenhum projeto sendo debatido do corte de despesa, aquilo que nós enfatizamos muito aqui no Jornal da Jovem Pan. Onde é que está a parte do arcabouço fiscal que vai cortar despesa, que vai aumentar a eficiência do gasto público? Porque o Brasil hoje, nós todos brasileiros, sustentamos um dos estados mais caros e ineficientes do mundo. Nós pagamos 5 meses do nosso trabalho e imposto de renda para sustentar um Estado caro, ineficiente e que presta um péssimo serviço à população. Isto é inconcebível. Portanto, redução do gasto público, aumento da eficiência do gasto, é sim algo que o governo vem aventando, mas até agora não deu nenhum sinal. E eu espero que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresente alguma coisa nesse sentido, de termos um orçamento mais verdadeiro e mais focado no aumento da eficiência do gasto público.